Qualquer dúvida, a gente vai estar junto. Por que a gente está fazendo isso? Exatamente, primeiro pela pandemia e segundo pela oportunidade que a gente tem de ampliar o leque de professores, para que vocês possam ter outros professores. O que mais que eu posso falar do curso? O curso em janeiro tem a formatura. Então já vão se organizando vocês, quem vai ser presidente da comissão de formatura. Geralmente as formaturas são com togas, o reitor vem e confere a vocês o certificado e o grau. Eu até botei no vídeo, não sei se vocês viram aqui na igreja, as formaturas, todo mundo de togazinho, de beca, de capelo, e é muito bonito, e a gente faz um ritual de formatura muito interessante. Aí vocês já escolhem quem é o paranifo e quem vai ser o patrono da turma. Todo mundo sabe o que é paranifo? Quem sabe o que é o paranifo da turma? Vocês ainda não teve ninguém que teve a oportunidade de se formar? O patrono é o que leva o nome da turma. O paranifo é o professor homenageado da turma, é o que discursa, né? É o que faz as honras, é o que a turma geralmente convida um dos professores do curso para homenageá-lo e juntamente com o orador da turma prestar, né, a todos e todas o discurso sobre a formatura de vocês. O patrônomo não necessariamente precisa ser professor, né? Já vi turma de CFE que botou o patrono Jesus Cristo, né? O nome da turma, Jesus Cristo. Eu que já botaram John Wesley, né? Já botaram Charles Wesley, né? Já botaram professores também, já teve professores Agora o paranifo não, o paranifo é algo mais próximo de vocês, tá bom? Então vão se preparando, provavelmente a data que o reitor me passou era que vai ser na primeira ou segunda semana de janeiro de 2022. E aí a gente vai se programando para que a gente possa... Vai falar, Vinícius? Que a gente possa fazer algo bonito aqui, entendeu? Um culto de ação de graças com formatura, e aí bênção bem bacana, decorando a igreja, né? Colocando o tapete vermelho com todas as honras para os alunos formados na primeira turma do CFE. Tem igrejas que, inclusive lá em Teresina, alunos mandaram até fazer placa, afixaram no mural da igreja, aquela plaquinha bonitinha, é um negócio bonito. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Para eu entrar na apostila? Não, né? Beleza. Outra coisa, nós vamos condicionar com a gente que o pagamento da disciplina sempre é na semana que antecede o curso, para que a gente possa mandar para eles e eles possam liberar o material. E aí eu tenho que correr como eu fiz aqui nos 45 minutos do segundo tempo, correndo aqui para poder agilizar, né? Eles mandam para mim em PDF e pedem que eu imprima. Uma das dúvidas do Mauro, pode ser, eu posso receber em PDF? Se você preferir, pode, mas eles exigem que vocês imprimam. Por quê? Porque é um registro que vocês vão ter, né? E quem gosta, como minha vida toda foi riscando a apostila, né? Eu não tive essa oportunidade de ser um estudante universitário que tinha condições de comprar todos os livros. Então, se alguém como né, eu fiz 3 faculdades e dentro das 3 ainda tive mais 3 pós, então haja xerox. Eu tenho uma estante aqui que é só xerox. Então, eu fiz música, fiz direito e fiz teologia. Então, vocês imaginam a gama de xerox que eu tinha, né? E dentro dessa perspectiva, eu particularmente gosto de rabiscar, de ter algum lugar para anotar, pegar algumas notas, tá? E aí fica a critério de vocês, mas eu posso disponibilizar também o PDF que eles mandam. Inclusive, depois da aula, eu vou disponibilizar no grupo já o PDF dessa aula, tá? Então, vamos para o que interessa. História do metodismo. Então, eu já fiquei feliz, porque muita gente aqui já ouviu falar sobre metodismo, então, para mim já vai ficar bom demais. Porque aí eu vou só
trilhar alguma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, aqui o Semene, né, a nossa instituição de ensino, se preocupou em trazer algo para vocês nessa apostila que vocês não verão em internet. Por exemplo, aí vocês notam que aí eu trabalho com tópicos. E quando esses tópicos eu vou aqui destrinchar para vocês, depois eu posso até inclusive mandar o meu material para vocês, eu não tenho problema nenhum. Mas o que é que essa apostila traz de diferente? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer toda a história do metodismo no Nordeste, né? Como ele chega no Nordeste, coisa que vocês vão ver em 2 ou 3 livros, né? Tem um livro da minha amiga pastora Mara, que é um livro espetacular, tem um livro do reverendo André também, que fala sobre o metodismo em Salvador, mas nós vamos dar uma pincelada, e na apostila vai ter para vocês esse plus, para que vocês conheçam, né? E aí eu fiz uma brincadeirinha que a apostila se encerra no Nordeste, mas eu vou contar um pouquinho da história de como ela chegou aqui no Maranhão, tá bom? A ementa do curso, vocês podem ver, já está, o curso está todo aí, do curso que eu digo, da disciplina, tem todo o inventário. Como é que vai ser a avaliação? E aqui é professor, tá? Pastor deixa para domingo, tá? Então como é que vai ser a avaliação? A avaliação, eu costumo sempre passar uma pesquisa, né, para que você faça ou uma resenha crítica, ou uma pesquisa sobre um determinado assunto, ou quem sabe disponibilizar um texto para vocês fazerem uma interpretação. Isso é de praxe. Quem já me conhece sabe que eu costumo, lá eu dou aula também na faculdade, no curso de formação pastoral. Aí lá assim, eu vou fazer algo, né? Eu elaboro, mas sempre eu divido entre prova escrita e alguma prova de conhecimento, para que vocês possam ir atrás. Às vezes porque prova não mede conhecimento de ninguém, gente. Quem é professor sabe, né? Eu concluí agora a minha pós-graduação em docência superior em teologia, e tem engraçado que a gente tem uma disciplina que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a gente buscar esse novo conceito educacional avaliativo, né? E às vezes eu sou do tempo, Mauro, com toda a licença, já é deve ser do meu conteúdo, José, nós somos do tempo que éramos avaliados pela caneta, né? Você também. Então assim, e ainda, eu ainda peguei ainda, né? Eu sou novinho, mas não sou tão novinho, né? Eu estou dentro dos meus 45 anos com corpinho de 60 e cabeça de 20, né? Então, tá tudo sob controle, tá? Então, eu ainda peguei ainda os estudos rígidos de educação moral e cívica, quem teve, que eu tinha uma professora que a palmatória brincava, descia, rolava, tranquilo, para menino, não sei se vocês pegaram, bastãozinho no joelho, no alinhamento do hino. Então assim, era a época, era como a gente aprendia, e eu dou muito valor à minha formação, né? Eu estudei no colégio jesuíta, toda a minha formação foi no colégio jesuíta. Eu estudei dos 5 anos de idade até os 17 anos, quando eu passei no primeiro vestibular. Eu passei, não fiz nem o segundo ano, eu fiz o vestibular na Federal para testar, e acabei sendo a maior nota do curso de Educação Artística em Música. E aí meus pais resolveram me deixar entrar na faculdade, o colégio não queria, aí entraram, na época a gente entrou com mandato de segurança, e a Universidade Federal me recebeu. Então eu, com 20 anos de idade, eu já era formado no primeiro curso. Por isso que assim, eu fui muito precoce na minha vida acadêmica. Dentro desse inventário vocês vão ver todo como é que está sendo dividido, como é a proposta da disciplina, tá? E uma coisa bem particular que eu quero trazer para vocês é que vocês podem anotar, mas fiquem atentos no que eu vou falar, porque eu vou além das escrituras, né? Além da justiça dos escribas e dos fariseus, né? O próprio Cristo disse que a gente precisa ir além, né? Não além das escrituras, do escrito aí, tá? Das escrituras, se for, é heresia.
além das Escrituras, além do escrito na apostila. Então vamos começar? Ver que é que acho que você. E outra coisa, vamos participar, tá? Deixa para o silêncio no sermão. Nem no sermão não gosto, porque de vez em quando é bom dar um glória a Deus, um aleluia, né? Mas aqui podem parar. Não estou entendendo o que é que o senhor está dizendo aí, me explique, pare, vá devagar, porque quem me conhece sabe que eu sou uma metralhadora giratória de falar, e principalmente quando é metodismo, aí o meu coração pula de alegria quando eu vou falar sobre metodismo, não porque eu sou fiel ao metodismo, porque eu sou fiel a Cristo, dentro da instituição que Ele me colocou para exercer o cristianismo. Bom, nós vamos falar inicialmente do que nos fez estarmos hoje não separados. Aí, pastor, você vai me dizer assim, você está separado, você vai usar esse termo separado? Não, eu não uso. Eu não acho que o protestantismo e o catolicismo são caminhos separados, eu não acho. Primeiro por quê? Porque eu não posso dizer que quem fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pode estar separado de mim, apesar de sermos doutrinas diferentes. Vocês estão entendendo? Eu não posso chamar. Eu sempre digo, uma vez um menino perguntou: não, mas eu não acredito, não gosto dessa sua teoria não, pastor. Eu disse: por quê, filho? Com toda tranquilidade, por quê? Porque aí na igreja católica está tudo errado. Falei: né? Antes do século XIV, nós éramos um. Não é verdade? Depois do século XIV, quando foi a reforma, 1517, mais precisamente 31 de outubro, onde Lutero publica as teses lá no castelo de Wittenberg, ou Wittenberg, depende de quem quer como pronunciar, mas a gente era um povo que caminhava num só caminho. E aí eu falei para ele: se eu pensar dessa forma, é comum eu entender que eu estou desdenhando da minha gênese. É como se eu chegasse para minha mãe e dissesse assim: a senhora errou, mas não presta não. Não tem aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você? A gente estaria mais ou menos isso. Agora, eu não sou, assim como o meu irmão católico também não é, obrigado a comungar dos meus dogmas, das minhas orientações. Eu sigo aquilo que Cristo me orientou. Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Se Cristo quisesse um povo só para o cristianismo, Ele não permitia que Paulo pregasse aos gentios. Tinha deixado só com os judeus, que foi para quem ele apareceu. Então essa ideia separatista, apartheid, dentro de um único só corpo, me faz trazer a perspectiva de um corpo mutilado, da forma de como eu quero, e eu não trabalho assim. Eu entendo, respeito, minha família toda é católica, só para você ter uma ideia, só eu sou protestante. E minha mãe respeita meu estado de protestante e eu a respeito. Tanto que quando eu estou lá, ela chega: meu filho, vai na missa comigo no domingo? Vou. Qual o problema, mãe? Mas também no dia que eu digo para ela: mãe, vem para o culto, ela disse: eu vou, meu filho. Casa do papai também. Eu não posso hastear uma bandeira que seja só de benefício mútuo. Jesus ele não veio para segregar, Jesus veio para unir. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele creem. Ele não falou em crente, pastor, presbítero, diácono, padre, todos aquele que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. E não sou eu que tenho o martelo da justiça em dizer o que é ou o que não é. Então e nós como metodistas, Wesley dizia assim: tudo aquilo que não ofende a essência do cristianismo, pense e deixe pensar. Olha o que é que Wesley dizia: se você caminha comigo e tem o coração como o meu, dai-me a mão do companheirismo. A nossa igreja, até o início dos anos, finalzinho dos anos 90, fazia parte do CONIT, que é o Conselho das Igrejas Cristãs, inclusive presidia. Presidia o bispo Paulo Lockman, já presidiu. E depois a igreja entendeu em concílio que a gente deveria ter o ecumenismo social, não o ecumenismo eclesiástico.
até mesmo pelos conflitos que estava causando dentro da igreja. Mas até hoje nós temos essa boa relação com os nossos irmãos. Então, para começar, a gente precisa entender isso, tá? Por que eu digo isso? Porque nós vamos falar sobre reforma e contra-reforma. E toda vez que eu falo sobre reforma e contra-reforma, vem aquela pergunta, né? Quem era o certo, quem era o errado, quem era o vilão, quem era o mocinho. Então, nós não vamos falar sobre vilão e mocinho, nós vamos trazer fatos históricos. Beleza? Quem foi esse monge tão falado, né, discípulo de John Huss? Alguém já ouviu falar sobre John Huss, o grande teólogo do século XIII, a quem Lutero, 500 anos depois, nasce e já traz essa ideia de John Huss. John Huss, quando foi morto, queimado na fogueira, né, condenado pela Inquisição, ele diz o seguinte, agora, porque o apelido dele era Ganso, por causa do nome Huss, em alemão, né, era ganso. Ele diz: vocês matam um ganso, mas haverá alguém que virá após o ganso e reacenderá a chama do ganso. E aí vem 500 anos depois, Lutero vem. E aí o que é que Lutero propõe em 31 de outubro de 1517? O que é que vocês acham que Lutero propôs? A reforma. E o que era essa reforma? O que consistia essa reforma? A gente vai dizer: mas Lutero era um cara que foi lá e bateu de frente com o sistema papal, bateu tal, e rompeu a igreja. Eu quero dizer para vocês que Lutero só deixou de ser católico quando foi excomungado, mas para ele considera que morreu católico, assim como John Wesley morreu anglicano, não morreu metodista. Nós seguimos Wesley, os princípios doutrinários dele dentro dos princípios bíblicos, a gente vai ver, mas como instituição, John Wesley não participou da igreja metodista. Mas aí o que é que Lutero propõe? Antigamente a Bíblia era lida, falada, pregada e anunciada em latim. Tinha um povo, através do Pedro Valdo, que eram chamados de valdenses, não sei se vocês já ouviram falar, existe ainda uma comunidade dos valdenses aqui na Argentina, ainda poucos resquícios dos valdenses, que foram importantíssimos para trazerem as escrituras e trazer a tradução da Bíblia para o popular, como se fosse hoje a Bíblia na linguagem de hoje. Foi a grande contribuição dos valdenses, depois respaldado por Gutenberg, com o advento da prensa de Gutenberg, né? Mas aí o que é que Lutero faz? Ao publicar as teses, Lutero não estava provocando um cisma ou uma separação, não. O que é que Lutero estava procurando? Uma discussão teológica sobre aquilo. Por isso que ele prega nas portas do castelo. Por quê? Porque todo estudante teria que passar por aquela porta, não só estudantes, mas professores. Porque Lutero não estava tentando falar com a multidão, mover uma revolução, fazer com que a multidão lesse, até porque o povo não entendia aquilo. Então esse motivar teológico de Lutero, e chegar ao ponto de quando ele foi levado à Inquisição, ele disse: pois me provem na Escritura que eu estou certo e eu rasgo todas as minhas teses. Me provem. E a teologia, ela tem esse lugar na discussão. A teologia, ela não vem para explicar Deus, gente. Tem gente que acha que estuda teologia pensando que teologia explica Deus. Teologia não explica Deus. Teologia, ele sistematiza o ensino das dogmáticas do Senhor. Ela traz uma sistematização daquilo que você conhece hoje como dogma, como doutrinas. A teologia, ela vai nesse campo. Agora você vai dizer: eu vou estudar. Tem muita gente que diz para mim: pastor, eu não quero estudar teologia não, porque eu já vi dizer que quando a gente estuda teologia a gente fica fraco na fé. Eu tive um amigo no seminário, primeira aula de Antigo Testamento, e aí a gente foi discutir os paralelismos, né, sobre os escritos Antigo Testamentário. Alguém tem uma Bíblia aí? Abra aí, Vinícius. Na criação do homem, vê se você é bom de Bíblia. Qual é o texto? Gênesis, vou dizer que é 2, mas vamos lá, vai lá, leia aí.
Leia a criação do homem. Pode ler. Então o Senhor modelou o ser humano. Olha. Feito a vida, seguranças narinas, todo de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O homem se tornou um ser vivente. E aí, o que mais? Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Oriente, dos lados do leste, e ali colocou o ser humano que formaram. Ótimo. Lá no capítulo 1, no finalzinho, ele vai dizer que ele fez o homem. Não é isso? Não é isso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Já no capítulo 2, abra ali, Nimai, por favor, a Lália quer entrar. No capítulo 2, é que essa versão que Vinícius está lendo é a do Rei James, do King James, que também era uma linguagem mais comum. Era uma Bíblia usada pelos galeses dentro da igreja anglicana. Por isso que ele fala moldou, mas tem a tradução que vai falar criou, né? Não é isso? Então Deus molda o ser humano, né? E sopra o sopro de vida, que a gente chama no hebraico de ruach, o sopro do Espírito de Deus. Tudo bem, você vê como a coisa é complexa. Antes, você vê que Deus constrói o que para o homem viver? Um jardim, e coloca o homem lá. Quando você vai pegar Salomão, o templo, ele tem os adornos do templo são o quê? Folha de palmeira, plantas, rosas. Por quê? Porque a casa do Senhor era no jardim. Deus coloca o homem para morar na habitação do Senhor. Vão pegando aí. Depois, esse escritor de Gênesis me diz que o homem, que Deus fez o quê? Não era bom que o homem estivesse só e fez o quê? Mulher. Mas fez de quê, gente? Fez, ele vai chamar da costela, né? Alguém já viu a fita de DNA? Tem uma caneta aí, Vinícius? Alguém já viu uma fita de DNA? Tem um papel meu. Eu esqueci de comprar um pincel. Mas na próxima a gente vai fazer. Ó, isso aqui era uma fita de DNA. Não é isso? Com as listas cortando, com proteínas chamadas e citosina. Hoje em dia já se sabe que geralmente a guanina e a citosina elas fazem parte da mesma propriedade. Mas está aqui. Eu tenho um biólogo aqui, ou um químico aqui que já me ajuda. Não é isso? Não é? Aí, nós estamos voltando para o ano 1. Está vendo aí, né? Isso, está lá, mal. Aí o escritor diz o quê? A mulher foi feita de quê? Da costela de Adão. Hoje o grande marco da teologia é como eu disse, não é explicar Deus. Mas a gente sabe que as imagens reveladas eram interpretadas de acordo com a sua cultura. Você vê lá que vai dizer que Enoque foi arrebatado em quê? Em quê? Numa carruagem ou num carro de cavalo, que era comum no povo egípcio. Gente, pode ou não pode ter sido isso aqui que Deus mostrou para o homem escritor em Revelação? Vocês não conseguem decifrar umas costelas? Da fita do DNA? Pastor, que doidice é essa? É doidice mesmo. Mas por que é doidice? Você sabe por quê? Porque Gênesis 5 me respalda essa teoria. Abram aí Gênesis 5, capítulo 1. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1, perdão. E vejam que interessante é estudar teologia, gente. Isso aqui é só a introdução, eu não entrei nem no metodismo ainda, olha, pra você ver como é o negócio. 5:1. Pode?
Ó. Ou Adão, que significa sociedade. Olha a diferença. Eu lá em Gênesis 2, o escritor vai me dizer que Deus criou primeiro o homem. O escritor de Gênesis 5 vai me dizer que ele criou simultaneamente o homem e a mulher e deu o nome de Adão a eles. Porque Adão, no hebraico, Adam significa sociedade. Adamá é o primeiro homem feito, significa homem do barro vermelho. Vocês estão notando que o escritor do capítulo 5 diz assim: foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, possuem o DNA de Deus e foram feitos simultaneamente, foram chamados de sociedade. Vocês estão vendo como a teologia ela tem essa possibilidade, tem essa diferença, onde a gente vai estudar. Marise, quem entra, abre ele para a gente. E aí, nessa aula, meu amigo entrou em parafuso. Não, que o senhor está matando a minha fé. Nós tínhamos um professor luterano, saudoso Milton Schwantz, assim, um catedrático, homem, talvez o maior biblista que eu já vi na minha vida. Tive a honra de ser aluno dele. E ele começou a ficar doido, vinha como eu, de uma linhagem protestante, né? Eu sou metodista há 20 anos, mas sou filho da Assembleia de Deus. Né? Então, assim, eu tenho esse pezinho no reteté. Eu gosto, apesar de ter essa reconfiguração, mas ele, assim como eu, e ele ficou assim porque era fora de tudo aquilo que ele tinha aprendido. Ele vai dizer: não, o Senhor está tirando a minha fé, porque eu creio que o Adão veio primeiro, e depois Deus colocou o Adão, né? A gente até brinca no seminário que foi a primeira anestesia geral. Né? Antes de inventarem a hack, Deus já deu uma anestesia geral em Adão e fez uma cirurgia, tirou uma costela, né? A Bíblia diz que ele colocou ele em profundo sono, né? Eu costumo brincar também que a Bíblia deu muita coisa que o pessoal se apropriou e a gente não sabe que é Bíblia. Por exemplo, essa questão da anestesia geral se vê lá em Gênesis, né? E aí ele disse: como é que pode? E nosso professor fumava um cachimbão luterano, né? Dentro da sala de aula, e deu 2 baforadas no cachimbo. Eu acho que ele já fazia mesmo para que a gente pudesse entender que a teologia não era doutrina, não era dogma. E ele dá aquela baforada e diz: meu filho, o que foi? Aí ele disse: não, eu não consigo, você está matando a minha fé. Aí ele disse: eu sinto muito, filho, se eu, um réis mortal, consigo acabar com a sua fé, eu quero dizer para você que você já entrou aqui sem ela. E a sala ficou Gênesis 1, né? Era o abismo escuro e Deus pairava, o Espírito de Deus pairava sobre a sombra do abismo. Ninguém disse mais um pio. E aí esse meu colega desce, vai lá na faculdade de teologia, quem puder um dia conhecer, eu creio que vocês podem. Tem um pé de jabuticaba grande e ele estava lá com uma pessoa que ele estava rasgando as Bíblias. E eu fui para lá e parei: rapaz, você está louco, cara, que coisa. Ele acabou desistindo do curso, porque não teve maturidade, né? Não teve maturidade para estudar, porque foi com a ânsia de querer conhecer a Bíblia em teologia, e no primeiro confronto, ele viu que ali ele estava num campo empírico, um campo das ideias, onde não tem a verdade absoluta, mas questiona, né? E tudo isso para a gente falar sobre reforma, e nós ainda estamos aqui em 1517 ainda, calma que só em 1738 foi que Wesley começou ainda, mas ainda estamos aqui no século XVI. Então Lutero ele provoca isso, e dentro dessa instituição cerrada que nós tínhamos do cristianismo vindo desde do Concílio de Trento, isso soou como uma forma de rebeldia, porque Lutero olhou e disse assim: agora eu não confio mais em mim, eu sou aquele que crê que o justo viverá pela fé. Eu não tenho, porque o que é justo, gente? Vocês já ouviram essa terminologia? O justo na Bíblia não é aquele, nem é quem usa calça apertada e nem quem é honesto. Justo na Bíblia é quem cumpre todos os mandamentos da lei sem defraudar nenhum. Lutero começou a se chicotear, a se flagelar, dizendo: eu não consigo, Senhor, porque tinha uma vida pregressa, assim como muitos que Deus levantou, e ele
começou a entrar em parafuso, até que Deus trouxe a revelação da palavra e ele queria buscar essa mesma revelação com os seus. E aí foi deixado. Depois dessa instituição da reforma, que foi denominada reforma, né, que foi essa busca dessa discussão teológica, a igreja no sistema papal, a igreja vem com a contra-reforma, que é para tentar, dar resposta. A ideia, o negócio é esse: eu fui provocado e agora eu vou ter que responder. E aí foi denominado contra-reforma, né? E aí o Concílio de Trento, ele traz todas essas estimativas de doutrinárias e dogmáticas que a igreja passa a seguir no século XVI, né? Então, quando vamos dizer assim, claramente essas ideias opostas, surge algo importantíssimo, que é a Escola de Genebra, né? A Escola de Genebra começa vindo juntamente com os movimentos, aí vem o pietista, né? vem os puritanos, e aí eles começam a trabalhar uma perspectiva dessa ideia de Lutero, principalmente com um viés primário. Vocês sabem me dizer qual é? Antes dos 5 solas. Gente, é 5 solas. Os 5, não é as 5 solas não. Eu vejo muita gente chamando as 5 solas. Lá tinha muito mais sola do que 5. Se você for olhar, tinha Calvino, Wycliffe, tinha, Haas, tinha muita mais sola. É os solas, os princípios reformados. Tá? Então, quando vocês forem falar, fale os 5 solas. Então, eles começam a trazer, mas antes disso, eles se baseiam em algo importantíssimo, que Lutero, pega tanto dessa ideia principalmente sacerdotal, que ele já tinha como monge, e ele começa a trabalhar na possibilidade do sacerdócio universal de todos os cristãos, que depois vem a chamar sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então Lutero começa a desmembrar, e essa escola, a Escola de Genebra, que lá nasce o calvinismo, né? Com as ideias de João Calvino. Quem mais? Zwinglio. Quem mais? E Wycliffe, né? São ali naquela Suíça fervorosa. Calvino também expande para a França, leva para a França também as suas ideias como professor, mas lá na Escola de Genebra começa a haver uma cisão perpétua, quer dizer, uma cisão sem volta, tá? Sobre o que é católico romano e o que é católico protestante. Essa nomenclatura, até a Idade Moderna, início da Idade Moderna e início da Idade Medieval, todos eram chamados católicos. Por quê, gente? Porque católico é uma palavra no latim chamada Igreja de Cristo. Tá? Então, eles dividiam entre romanos que aí era uma escola muito mais alemã, né? e sueca e suíça. Tá? Então, dentro dessa perspectiva bíblica, eles começam a traçar um outro ponto, e aí há uma importante cisão, que aí nós vamos começar a entrar agora no que nos faz parte, que é a nossa mãe. Há uma migração reformadora para os países de Gales, para que aquela região de Gales toda, que hoje é o Reino Unido. E aí, dentro dessa perspectiva, há algo interessante. Por exemplo, Tertuliano. Alguém já viu falar sobre o irmão Tertuliano já? Alguém já estudou patrística aqui, um dos pais da igreja? O irmão Tertuliano, ele já falava que existia pessoas cristãs lá nos países do Reino Unido, já mais ou menos no século II, mais ou menos em 208 depois de Cristo. Então, assim, já se havia falando de Cristo lá naquele lugar, né? Já tinha pessoas falando. E aí, quando eles fizeram, né, já lá no século III, que era o século do fervor, dos grandes concílios, que eles promoveram o concílio de Arles,
né? Eles começaram lá na França, começaram a migrar e saber que eles precisavam de uma igreja lá. E aí foi o estopim para quem? Para o famigerado Henrique III. Opa, já estou vendo que tem cristão lá na minha área, então o que é que eu vou fazer? Vou aqui pressionar o Papa, porque eu não quero mais ficar com a minha esposa, porque ela não me dá um filho homem. Ela não me dá um filho homem. E aí eles faziam parte, né, desse grande, e na época o Papa era o Papa Clemente, né? O Clemente, acho que era o sétimo, se eu não me engano. Acho que era o Clemente VII, que era o Papa da época. E ele chegou ao Papa e disse: olha, eu quero me divorciar. E o Papa disse: você não pode fazer isso. Por quê? Porque o casamento para a igreja romana é um sacramento. O que é o sacramento, gente? É uma ordenância de Cristo. Por que aí os reformadores dizem: não, sacramento na Bíblia só tem dois: ceia e batismo. Foi o que Jesus deixou. E aí começa essa discussão. E aí ele disse: tá bom, eu quero me anular meu casamento. A Catarina Aragão não me dá um filho, mas eu já arrumei aqui a pretendente para me dar um varão, a irmã Ana Bolena. O Rick já deu aquela maquiada, né, toda. Tenho aqui já, e eles todos da casa de Tudor, né? E aí ele disse assim: eu quero me divorciar. E o Papa disse: não vai. Ele disse: pois, aquele menino que quando não entra no time ele pega a bola, não tem? O dono da bola? Ele disse: pois faz o seguinte, eu vou tirar todo o meu povo do seu domínio e vou criar uma igreja. E aí ele institui a igreja anglicana. Essa palavra anglicana vem de inglês, igreja da Inglaterra, tá? Então aí começa toda a história do metodismo. Nós somos filhos dessa igreja, dessa anulação de um pedido de anulação de casamento, para casar com outra que veio de Wesley. Você vê que o negócio começa a ficar bom, essa história do negócio começa a ficar bom. E aí, inclusive, né, a Ana Bolena dá a ele um filho varão, Eduardo, que começa a reinar com 8 anos, mas a filha, né, a que chamavam de Maria Severa, uma das filhas da primeiro casamento, ela vai e mata o irmão e herda, e depois que ela mata o irmão, ela unifica o trono de novo com a igreja católica. Depois veio a outra filha menor, quando ela morreu em morte súbita, vem a outra filha e herda, que é até hoje, nós temos descendente dela aí, que dizem que inclusive é a representação terrena de Eva, né, que é a rainha Elizabeth. A bisavó, trisavó dessa menina nova, dos seus inteiros quase 100 anos, ela herda o trono e separa novamente a Inglaterra do catolicismo romano e institui o protestantismo reformado como religião oficial da Inglaterra. E aí a igreja anglicana passa a ter todas as mesmas coisas que a igreja católica tinha, porém com viés reformado. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o que foi importante, porque no reinado de Eduardo I existia um cara chamado Thomas Cromwell, que o que ele fez, o Cromwell? Ele pegou o catecismo maior, o catecismo menor, pegou os livros dos catecismos papais, da ordem do culto, liturgia, oração, e transformou num único livro chamado Locke, livro da oração comum. Você quer ver algo que é bastante comum no Locke, que até hoje a gente usa? Por exemplo, essa frase: fale agora ou cale-se para sempre, na liturgia do casamento. Isso é oriundo do Locke. Outra frase: até que a morte vos separe, na liturgia do casamento, também veio do Locke, da compilação feita por Cromwell. Outra frase que a gente usa nos nossos ofícios fúnebres até hoje, né? Terra a terra, cinza a cinzas, poeira a pó. A gente usa até hoje isso para indicar a devolução da matéria à terra e do espírito ao Senhor. Então foi muito importante, e no meio desse movimento todo, no meio dessa instrução anglicana, nasce John Wesley. Aí vocês estão vendo alguns pontos sobre o movimento pietista, que o movimento pietista, logo depois da Contra-Reforma na Apostila, se eu não me engano, ele fala um pouco sobre o movimento pietista, né?
né? Mas o que era o movimento pietista? O movimento pietista foi de uns irmãos piedosos que nasceram ali na região da Boêmia, hoje República Tcheca, que eles pregavam a santidade através da disciplina rígida. A rigidez, e assim, iniciava dentro da casa. Primeiro os pietistas trabalhavam um grupo familiar, para depois trabalhar uma congregação. Então era uma rigidez fora do comum, e teve respingo nas sociedades de Wesley, do movimento pietista. Depois, também teve outro dentro dessa mesma seara, os movimentos puritanos, que também era um outro grupo, já dentro eles pregavam a purificação da igreja paganizada. Os puritanos, eles tiveram uma importância muito grande dentro do grupo que foi importante para Wesley, que foi os morávios. Tá? Então, assim, essa igreja paganizada que era na época, eles entendiam como uma afronta. O movimento puritano, ele trazia como é que eu posso dizer, essa ideia romancista das escrituras, né, de que a igreja precisava eliminar qualquer respingo vindo de Roma. A igreja da Inglaterra precisava destituir e seguir os conselhos que vinham de Genebra, tá? Mas vamos passar e aí teve outro importante, um conclave, né? um concílio que a igreja inglesa realizou pós-separação, que a gente chama de Assembleia de Westminster, a grande assembleia da grande faculdade de Westminster, né? Que foi lá no século 17, 1643, por aí. E dessa Assembleia de Westminster é que veio o catecismo maior, o catecismo menor, veio todas as doutrinas que hoje nós conhecemos como calvinismo. Um pregador metodista da época, Lloyd Jones, era metodista, que eu digo que não era metodista, que não tinha igreja metodista, mas era um pregador que seguia essas variações do metodismo de Wesley. Ele vai dizer que haviam muito mais metodistas calvinistas do que propriamente arminianos, como queria Wesley, né? Eles haviam essa tendência, porque Whitefield, ele foi um dos fundadores, junto com Wesley, do Clube Santo, e a gente vai ver depois. Mas então vamos entrar no que interessa a gente já deu um passeio já de praticamente 2 séculos, rapidamente, de história. Vocês até aqui estão acompanhando legalzinho, estão entendendo? Está dando sono? Está todo mundo comigo ou não? Posso entrar mesmo agora no metodismo? Que é eu só dei uma pincelada sobre isso, para que a gente entenda o contexto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o metodismo não nasce como igreja, e sim como um movimento de avivamento espiritual. Não era a ideia de Wesley fundar nenhuma igreja. Wesley morreu anglicano, morreu tentando reformar a igreja anglicana. Então ele nasce no século XVIII, com essa ideia de trazer um avivamento espiritual. No jogral de John Wesley tem uma frase muito interessante, quando foram questionados sobre esse avivamento nas pessoas, e um dos pregadores anglicanos, respaldados também por Whitefield, chegaram a perguntar ao Sr. Wesley assim: Sr. Wesley, que loucura é essa que esse povo está indo aí? Né? O senhor que era catedrático, só queria pregar no púlpito, e agora você vai para o ar livre e as pessoas começam a correr, começam a gritar, começam a rolar pela grama, gritar: Senhor é nosso. E aí o fogo já descendo para cima de Wesley, e Wesley calmo, sereno e tranquilo, na estatura dos seus 1,52 m de altura, você imagina, né? Alto, e ele olha assim para os questionadores e pergunta: o que é que está acontecendo? Wesley disse: nem eu mesmo sei, eu apenas ateio fogo no meu corpo e as pessoas vêm me ver queimar, né? Então esse avivamento wesleyano começava a gerar
e aí a gente vai chegar a como começa isso. Eu só estou tentando trazer para vocês que o metodismo ele não nasce com a intenção de ser uma instituição, e sim um renovo espiritual, que até hoje a gente busca isso. E o base do metodismo para Wesley era vida ética, moral, sobre os princípios das Escrituras Sagradas. Wesley pregava muito essa rigidez, né? Ele próprio dizia, quando ele era questionado, um homem catedrático, era professor de filosofia, teologia, de hebreu, de grego, em Oxford, e era questionado, Wesley, e seus livros e seus conhecimentos, é tanto que ele dizia assim, todo pastor metodista tem que ler no mínimo 20 livros por ano, é obrigação, ele dizia. E aí, quando ele foi questionado, e sobre os seus livros, que leitura? Wesley dizia, eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. O que eu busco fora dela são satélites periféricos que me ajudam na minha caminhada, mas eu sou um homem de um livro só. E teve a sorte assim de Susana Wesley, a mãe de Wesley, gerar dois grandes avivalistas. Gera um pregador da palavra e gera um músico. O irmão dele, mais novo, Charles Wesley, era um grande músico, tocador de cravo e craviola, e a mulher de Wesley, de Charles Wesley, era uma das que mais escreviam as músicas, né? Às vezes a história quer oprimir esse lado, mas a grande compositora, musicista mesmo, era a esposa de Charles Wesley. Chegava em casa, passava a ideia, a mulher ia lá, trabalhava, escrevia na partitura, Charles chegava para Wesley, olha esse hino que eu fiz. Então, até hoje as mulheres elas pagam por essas artimanhas, né, masculinas. E como ela, você vê Priscila e Áquila, né? A Bíblia começa a trazer lá em Atos, quando Paulo encontra eles na praça, a primeira coisa que ela fala é o quê? E eu encontrei um casal, Áquila e Priscila, não é isso? Só que no final de Atos, já findando para o ministério paulino, Paulo cita sempre Priscila e Áquila. Você sabe por quê? Porque no primeiro século, o nome tinha o grau de importância. Quanto mais importante, mais à frente dos outros nomes eram citados. Por isso que a Bíblia cita Pedro, Tiago e João, né? Ela nunca vai citar João, Pedro e Tiago, ou então Tiago, João e Pedro. Por isso que ela começa, então quando você vê na Bíblia alguém no início da caminhada era Barnabé e Saulo, depois torna-se Paulo e Barnabé, tá? Então, dentro desse movimento avivalista, lá vamos dizer, menos da metade, 1729, acontece algo em Oxford formidável, né? Acontece o mover lá em Oxford. Se vocês nunca leram sobre a história do metodismo em Oxford, leiam, é interessantíssimo, porque Wesley olha para aquele povo que está universitário e diz assim, esse povo está frio, esse povo não tem rigidez, esse povo não tem disciplina eclesiástica, esse povo precisa de alguma coisa. Quem está comigo? Levanta 4. Eu estou com o senhor Wesley. E a partir desses 4 começam o Clube Santo, ou no inglês chamado Holy Club, que foi o quê? Foi a gênese de todas as coisas. Eles eram tão metódicos, por aí se entende o nome metodista, veio de uma chacota nos corredores de Oxford. Por quê? Porque eles tinham hora para começar, hora para terminar, hora para orar, hora para começar a palavra e hora para tudo. E os outros começaram a dizer, olha aí os metodistas. E como todo bom apelido que causa chatice, né, Wesley ficava bravo, porque ele dizia, eu não posso ser considerado metódico se eu faço algo para Deus conforme as Escrituras me mandam, com disciplina. E ele dizia, eu não sou, e aí começaram a dizer, não é. Aí daqui a pouco ele, sou. Então tá bom, vai ficar, né? Ao ponto de 5 minutos, era absurdamente intolerável para Wesley de atraso. Passando 1 milésimo, fração de segundo de 5 minutos, baixavam-se as portas do Clube Santo, ninguém entra, inclusive Wesley, ele dizia. Então era conhecido como metódicos mesmos, aqueles que eram regidos por métodos. Daí esse nome nosso sobre metodista. Talvez hoje deva Wesley estar se sacudindo ainda os seus migalhas de ossos, né, e ele deparar o que se tornou os metodistas, né? Aceitaria, porque depois ele foi mais maleável, né?
a última frase de Wesley antes de morrer foi: ele, tudo bem, o bom é que Deus está conosco. Ele ficou um pouco maleável depois que ele começou a anunciar o evangelho, mas ele era muito rígido. E aí o metodismo começa dali. O que é que eles estudavam? A Bíblia. E o que é que eles planejavam? As missões sociais, porque Wesley acreditava no evangelho social. A primeira pastoral carcerária foi desenvolvida por John Wesley. A visitação de presos foi feita por John Wesley. A primeira pastoral dos desabrigados e viciados, porque a Revolução Industrial trouxe uma mazela gigantesca para a sociedade, principalmente com o alcoolismo. Wesley foi pioneiro. Wesley foi o primeiro a trazer escola para meninas na Inglaterra. Meninas não podiam estudar. E ele começa com filhas de carvoeiros, dando aula. Depois essa perspectiva vai desaguar lá em Thomas Hakes, que hoje nós temos como o pai da escola bíblica, né? Que era anglicano, amigo de Wesley e participava das sociedades metodistas. Então, Wesley começava a ser pioneiro. E aí, quando ele começou a ter essa sensatez cristã do próximo, aí nós vamos começar do começo. Wesley, ministro metodista, ministro anglicano, foi desafiado a ir como pastor para a colônia da Inglaterra. Quem sabe onde era a colônia da Inglaterra? Estados Unidos, antigamente conhecido como Índia. Por isso que Wesley disse: eu fui catequizar os índios, mas quem vai me salvar? Né? Na hora que o barco começa a querer naufragar, que ele começa a fraquejar na fé. Então, essa ideia, Wesley migra e vai para lá. E quando ele vai para lá, ele diz assim: ó, eu vou, mas tem que levar meu irmão. Acaba que toca comigo, tem que levar, né? Eu não sei cantar, não dou uma nota, meu negócio é pregar. E aí Charles diz assim: não, eu não vou não, eu vou ficar aqui, eu sou casado, eu vou nada, Wesley. Aí Wesley vai lá por debaixo do pano, o bispo da anglicana diz: consagra meu irmão, que ele está doido para ir para a missão comigo. Aí o bispo coloca as mãos sobre Charles Wesley: você agora é ministro da igreja anglicana, está escalado para a missão na América, né, no novo continente, no sul da América, que chamavam na Virgínia, né? Que agora é o estado da Geórgia. E aí o Charles fica doido, descobre, claro, que foi John, que ele sabia que John ia mexer, né? John já era pastor anglicano, e ele vai junto. Só que o ministério deles são totalmente infrutífero, falido, ao ponto de Wesley ficar lá apenas 3 ou 4 anos, e Charles ainda vir cedo. Só que no caminho para o novo continente, Wesley vai no navio mercante, né? O navio da esquadra inglesa, e no meio do caminho ali, naquele lugarzinho ali, Reimoso, que hoje que tem lá entre a costa do Brasil e que diz que nem sistema de... Onde aquele avião caiu? Que não pega sistema de radar, né? Tem um ponto cego ali no Oceano Atlântico, né? Naquele meio, começa a ter uma tempestade. Aí o Wesley começa a ficar com medo. Charles diz para ele: e aí, Wesley? Aí ele disse: nós vamos morrer. E Charles diz: mas e aí, qual o problema? Nós não vamos para o céu? Não quero morrer não, estou com medo. E Charles pergunta a ele: você então não tem certeza da sua salvação? E ele: não tenho. Quer dizer, um pastor. De repente Wesley escuta um canto espiritual vindo do porão do navio, né? Um cântico. Dizem até inclusive que poderia ser um dos cânticos que inspiraram muitos cânticos aí, que era Porque Ele Vive, né? A melodia de Porque Ele Vive, posso crer no amanhã, mas não se tem a ideia de que cântico era. Eu sei que ele começa a ouvir e desce, e aí ele chega: mas como assim? O navio já deu o alerta de afundar e vocês estão cantando? E aí eles olham para Wesley: mas como é que eu vou ficar triste se o Senhor quiser nos levar? O caminho é esse, Wesley. E Wesley fica de cara com esse grupo de morávios, ele dizendo: então eu não estou salvo, porque verdadeiramente o caminho para a salvação é a morte.
E eu estou triste, o meu coração começou a se angustiar com medo da morte. E o Wesley vai para Virgínia. E lá no meio desse grupo, que eram os morávios, dessa mesma região da Bavária, Boêmia, tinha um grande pregador morávio chamado Peter Bolen, que foi o cara que chega para Wesley e começa a acalmar o coração de Wesley. Fala: irmão Wesley, vai nas nossas reuniões. E Wesley: meu amigo, o que você for pregar para mim eu já sei. Tá bom, foi para Virgínia, volta de novo. Quem está no cais, no retorno de Wesley, frustrante, duas pessoas, personagens importantíssimos na vida de Wesley. O Whitefield, que é o que volta para ficar no lugar de Wesley. O Whitefield vai para os Estados Unidos no lugar de Wesley. E o Peter Bolen. Irmão Wesley, está aqui, queria convidar você para das nossas reuniões em casa. Wesley: irmão, eu já venho aqui de um lugar frustrado. Eu quero entender por que vocês estavam tão felizes com medo, e eu com medo de morrer e vocês gritando, mas vamos ver o que acontece. E aí Charles vai primeiro. Charles começa a andar com os morávios, né? Começa a vivenciar e dizendo toda vez: Wesley, vamos lá, é às quartas-feiras, né? Vamos lá. E nada de Wesley aceitar o convite, né? Só que um dia Wesley vinha, né? Wesley cheio das ideias de Hobbes, de Locke, do empirismo, começa a debater em Oxford. E aí Charles diz: olha, vai ter uma reunião dos morávios agora, finalzinho da tarde. O irmão, vamos citar aqui, não tinha, é um anônimo, eu gosto muito disso. Um dia eu tenho uma pregação no Metodista sobre isso, quando Deus usa poderosamente os anônimos. Não se sabe quem era o anfitrião, ele estava pregando, nem Wesley cita no diário, nenhum historiador cita o nome dessa pessoa. Mas ia ter um culto na casa dele, e aí Wesley disse: pô, dessa vez eu vou. Aí quando ele chega lá, a primeira pergunta que ele chega é: cadê os irmãos? Quem que vai pregar? Aí eu disse: não, o irmão dono da casa mesmo. Wesley, vamos embora. É inadmissível a palavra ser pregada que não seja por um pastor. Vamos embora. Charles, fica aí, Wesley. E aí o irmão começa a falar. Abre o prefácio de Lutero aos Romanos. E quando Wesley senta, presta atenção na palavra, o irmão está falando: tenha certeza que o justo viverá pela fé. Não são suas obras. Você precisa ter certeza da salvação, porque o justo vive pela fé. E Wesley começa a sentir o coração tremendamente aquecido. Começa a entender que ele não pode ter a salvação por ele próprio, pelas suas obras, mas que ele tem que confiar única e somente no seu Deus. O que ele chama de novo nascimento ou experiência do coração aquecido. Eu trouxe até para vocês aqui, vou ler o que tem no diário de Wesley. Depois, quem quiser, eu tenho muita coisa sobre metodismo na biblioteca. Tem inclusive o diário de Wesley, se vocês quiserem depois folhear, vocês podem ver. Ele diz assim: cerca das 8h15, olha aí, Wesley chegou mais ou menos 6 horas, a pregação era 8h15, imagina um cabo catedrático, mais de 2 horas esperando um homem pregar dentro de uma casa que não era pastor. Aí Deus queria mesmo provar o cidadão, né? Era bom, metódico do jeito que ele é. Ele cita aqui, olha o cara como era. Cerca das 8h15, quando eu ouvia uma preleção sobre a mudança do que Deus opera através da fé em Cristo, senti que o meu coração ardeu de maneira estranha. Senti, na verdade, que eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada naquele dia, que Ele havia tirado todos os meus pecados, em verdade meus, e não dele, e que havia me salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com tanto fervor, com todo o poder, por aqueles que, de uma maneira especial, me havia perseguido, me insultado, me tirado a paz. Então eu testifiquei diante de todos aqueles presentes. Pela primeira vez, o meu coração se aqueceu. Isso é um pastor. Pela primeira vez, o meu coração se aqueceu. E aí eu quero, com essa experiência, por que é tão interessante essa experiência de Wesley?
porque ele traz umas verdades para a gente. A primeira é que quem faz a obra é Deus. Não importa onde, não importa em qual local. Deus não te chamou para prédios, Deus te chamou para comunidades, para a igreja. Wesley não tinha entendimento disso. Filha, já que você se levantou, você vai no banheiro na volta, você bote um pinguinho desse café para mim. O radiador já assinou aqui a luz vermelha. Outra coisa que a gente entende aqui: não existe avivamento fora da palavra, meu irmão. Fora da palavra é meninice, é emocionalismo, é algo que não tem respaldo. O Wesley sentiu seu coração aquecido por intermédio da palavra. Ela, filho, obrigado. Então não há nenhum avivamento, não há um renovo espiritual, não há uma motivação para se fazer a obra de Deus que ela não nasça nas Escrituras Sagradas. A primeira coisa que a gente aprende com essa experiência de Wesley, e aí depois a segunda coisa que aprende com Wesley é: quando há transformação, o novo homem se manifesta naquilo que nós somos pior. Olha o que é que Wesley diz: eu comecei a orar por aqueles que me perseguem, comecei a clamar por aqueles que me insultavam, comecei a perdoar aqueles que me chamavam de metódico. E aí Wesley diz no seu diário uma frase maravilhosa, ele diz: se não houver, eu não creio num evangelho que não cause transformação, ou causa transformação, ou é mero emoção na vida daquele que recebe. Você vê isso que desde o nascimento de Wesley, provavelmente o seu ministério vindo de um fracasso, e Deus traz a realidade para esse homem, de um novo nascimento, uma possibilidade de crer que Ele é o Senhor de todas as coisas. E o mais lindo disso é que ele não precisou de título para aquecer o coração de Wesley. Foi com um anônimo, foi com uma pessoa que estava lá para ser usado por Deus. Deus não usa títulos, Deus usa servos. Deus não se preocupa com títulos, Deus usa aqueles que Ele quer, que vai fazer a obra, independente da gente querer ou não. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis. Eu disse para vocês, já repito muitas vezes, C.S. Lewis diz assim: Deus vai te usar não importa como, vai te usar, mas faz uma diferença tremenda você servi-lo como João ou como Judas. Fica essa reflexão, que Deus vai te usar, isso não tenho dúvida, mas como você se doa a Ele, há uma forma muito forte de você se entregar a Deus, ou como João ou como Judas. Tá? Durante os 50 anos seguintes, Wesley vira um dos maiores pregadores. Há cerca de registro de que Wesley pregou 400 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Você imagina? 400 mil quilômetros é muito quilômetro, minha gente. Você imagina assim? Há uma estimativa de que mais de 14 mil pessoas ouviram o sermão de Wesley. E ele nunca pregou igreja, ele nunca pregou instituição, pregava Cristo. Nunca disse que a igreja metodista era a melhor das igrejas, nunca disse que a outra era errada, nunca disse que a anglicana é errada. Ele falou: olha, não, o que Cristo diz, né? Wesley só replicou o que Cristo diz: cuidado em se ater em doutrinas humanas, cuidado com o perigo. Cristo vai dizer isso aos seus discípulos. E Wesley, ele andou, ele era chamado, inclusive tinha um apelido, o apelido espiritual e o apelido pejorativo, que o Wesley foi um cara que sofreu mais bullying na vida, foi o Wesley. Quando eram para chamar espiritualmente o reverendo Wesley, chamavam de o Cavaleiro de Deus. É tanto que se você for em Londres, em frente à casa de Wesley, as 3 ruas antecessoras, elas são seguidas de cavalos até a casa de Wesley, o Cavaleiro de Deus.
E aí vinham os que gostam de desmantelar o irmão, né? Aí botaram o apelido, inclusive Charles chamavam de calça de couro, por causa do cavalo, né? Ele ficava muito tempo no cavalo. E o Wesley, ele era algo interessante, algo muito interessante, porque ele começa... Quem se lembra quando foi o que eu falei aqui? Eu falei para vocês o dia da experiência de Wesley? 24 de maio de 1738. Wesley começa a partir dali. Sabe quando é que Wesley morre? 2 de março de 1791. Esse ano, nós vamos fazer quantos anos da morte de Wesley, no dia 2? É bom de matemática aí, gente? Pode usar a calculadora. De 1791 para 2021, dá quanto? Rômulo, tu trabalha com isso, Rômulo. Hã? Quanto, José? Quanto? 230? É isso? Então tá feito. Um disseram que era 300, 200, não importa. Eu sei que nós estamos aí juntos. É 200? Então tá feito. 230. Então, agora no dia 2 de março, nós temos o aniversário de 230 anos da morte do reverendo John Wesley. Novinho, nasceu ontem, né? Nasceu ontem. Eu não faço nem conta, gente, porque eu sou ruim de matemática que só. O negócio é pregar. Eu sigo o Cristo. Cristo sabia que Cristo não era bom de matemática também não, né? Vocês sabem disso? Já viram essa história? Não era bom de matemática também não. Sabe por quê? Porque Jesus pregava que o último era o primeiro, o menor era o maior. Então eu estou dentro dessa perspectiva dele, né? Mas como? Mas aí o problema é que ele diz o seguinte: o problema é que nem isso ele fez. Porque o que é que ele fez para multiplicar? Ergueu o pão e os peixes ao céu e disse: Senhor, eu te dou graça. O bom de conta é o Senhor, não é Jesus não. Então assim, era meio confusa essa matemática de Jesus, né? Ah, pai, eu sou o primeiro, então tu tem que ser o último. Não, eu sou o maior. Não, então tu tem que ser o menor. Aí é complicado. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido John Wesley. Um detalhe interessante na vida de Wesley é que Wesley, quando ele começou a ter o novo nascimento, a primeira coisa que ele fez foi levar as pessoas de rua para dentro da igreja. Pobre, ladrão, o que ele pegava no meio da rua. E tinha naquela época da Revolução Industrial uma praga de piolho gigantesca. Por isso que aquele povo da corte usava aquelas perucas brancas, porque todos tinham a cabeça raspadas e usavam a peruca para não pegar o piolho. E o Wesley encheu aquele. Quando encheu, meu amigo, aí os bispos e os pastores anglicanos disseram: agora é a hora de botar esse baixinho para fora. Por que você traz esses porcos para a casa do Senhor? Não ver você que o Senhor diz que não devemos atirar pérolas aos porcos? E o Wesley diz: pois se eles saírem, eu também saio. Depois o caminho, a porta da frente é a serventia da casa, é a porta da rua. E aí manda o Wesley para fora da igreja. Inclusive acusa o Wesley de heresia. E o Wesley diz a célebre frase: me tiraram os púlpitos, mas não me tiraram a vontade de falar do meu Senhor. E toda a igreja metodista tem um colégio, igreja anglicana, que a igreja metodista segue esse mesmo modelo. Um colégio, a igreja e o cemitério. Era assim que eram as igrejas da Inglaterra. E o Wesley, no meio do culto, ia para as lápides do cemitério, porque ele tinha que ficar da altura do povo, né? Meninozinho assim, mais ou menos. Aí subia nas lápides do cemitério e começava a pregar. E juntava muito mais gente no cemitério do que na igreja. Eu disse que a nossa igreja aqui, metodisticamente, historicamente, é uma igreja correta. Nós temos um colégio aqui do lado e o cemitério na frente. Né? Então tá wesleyano total. Um dia me perguntaram: pastor, onde é a sua igreja? Eu disse: ali na frente do cemitério. Vixe, pastor. Eu disse: rapaz, porque morre lá e nasce aqui. Então é bênção de Deus, né? Então Wesley, quando ele começa, e é engraçado que quem incentiva o Wesley a pregar na rua é o Whitefield. O Whitefield que diz: rapaz, vai para a rua, o povo quer te ouvir, Wesley. E depois o Whitefield começa a questionar o Wesley por que o povo está começando a gritar, por que o povo está começando a... Você tem uma ideia? Tem no jogral de Wesley um culto que Wesley fez numa das fundições,
de um armazém, que tinham cerca de 500 pessoas no armazém e 1.200 fora esperando a outra sessão. Isso nós estamos falando do século XVIII. Aqui quando a gente bota 30, a gente está dando glória a Deus, ou vem com um coro, né, Romulo? Isso é bênção. Então assim, você vê que há uma motivação da igreja de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. É tanto que a pastoral do culto da igreja metodista, ela diz o seguinte: todo metodista deve entrar no culto para adorar e sair para servir. Esse é o lema do culto metodista: entrar no templo para adorar e sair para servir. A igreja, o efeito da igreja é fora. Então vamos lá, o que é que a gente pode mais ver da agora do metodismo? Alguma dúvida sobre a história do metodismo e do nosso irmão Wesley? Que horas temos aí? Vê se é uma hora de dar uma parada. Vamos dar uma paradinha de 5 minutos. Hein? Tem uma dúvida? É agora. Mas eu também tenho o seguinte: é 5 minutos, senão eu tomo da boca. Não, nós vamos dar uma pausazinha para a gente retomar, para dar uma respirada, ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho. Eu até vou tomar outro cafezinho. E a gente retoma para a gente ver um pouco sobre as doutrinas e sobre a particularidade do metodismo, tá bom? Vocês que estão nos assistindo aí, dos alunos pelo Meet, nós vamos dar um tempo e a gente volta em seguida, tá? Não saiam daí. Se tiverem alguma pergunta, passe aí para a Unimai que a gente responde aqui. Não bota o leite não, porque... Leite no café. Não, leite a gente dá intimidade com esse branco desse jeito.